Ok, mas tem um ponto aí que é fundamental, que é o seguinte, que é a questão da coisa em si, da coisa para si, né? Que é um tema kantiano, a gente já discutiu isso também muito aqui, né? Como em Kant há um abismo entre a coisa em si e a coisa para nós, de tal forma com que até isso prejudica isso ser chamado de conhecimento, porque que conhecimento é esse que não conhece a coisa, né? Então, se a coisa em si é completamente diferente da coisa para nós, em que medida essa coisa para nós é conhecimento, né? Já que não corresponde à coisa em si, né? Então, Hegel indica isso no início da ciência da lógica, da grande lógica, ou seja, de tal modo que a coisa em si kantiana, ou seja, aquela que funciona como um limite, que a gente nunca saberia o que é, e etc., acaba sendo apenas um conceito que a nós próprios nos colocamos como existente, mas que ele é vazio, porque a gente não sabe o que é, não tem como saber, que funcionaria como um limite para o nosso conhecimento, mas que efetivamente não funciona, porque a gente continua conhecendo a coisa, e a coisa para nós é aquilo que se estabelece na nossa relação com ela, né? Então, de tal forma com que ele não tem utilidade nenhuma, nem sentido, no final das contas. A não ser para uma consciência que divida ela própria o seu mundo, a sua consciência, a sua autoconsciência em objetos em si e objetos para si, criando um abismo entre as duas coisas. E aí vem uma coisa assim, bom, então, se as coisas não são independentes, isoladas, mas estão no todo, se definem por essa posição no todo, se o meu eu tem acesso a parte disso tudo momentaneamente, não a tudo, quer dizer, conceitualmente eu tenho em relação a tudo, porque eu penso esses conceitos não vão mudar, mas na particularidade eu não tenho acesso a tudo, né? Eu tenho partes disso. E se o objeto já não é mais ele, mas é um todo, as coisas então são pensadas, já que as coisas são coisas para nós. Quando você fala do em si da coisa, esse em si é essa completude dos momentos da própria coisa e que vai se autoexpondo a nós. Mas como a gente viu, e aí sim a gente entra no aspecto lá da natureza e da objetividade, como a gente viu, tá bom, a coisa ela tem propriedades que a definem, sem a qual ela não é aquilo que ela é, certo? Essas propriedades são compreendidas pelo espírito, são sentidas pelo espírito, são intuídas pelo espírito e etc. Certo? Pela própria consciência. De tal forma, então, que a coisa é determinada por esses predicados, mas, por outro lado, ela é ela própria tendo esses predicados, né, ou sendo esses predicados. Por outro lado, a gente viu que ela não se define só por esses momentos dela e por essas qualidades que ela tem, mas na relação que ela tem com as outras coisas. De tal forma com que, para ela ser, ela tem que estar nessa relação, ela só é porque ela está nessa relação. Então, isso faz com que a coisa, o objeto, comece a ser visto como um momento do todo, e é isso que ele acaba sendo, do que ele nele mesmo. Ele não tem essa independência que inicialmente a gente pensou que ele tinha, talvez porque a nossa consciência se concentrou só nele, fez dele uma unidade, como se não houvesse um outro, né, um exterior, mas no final das contas existe. E tanto existe que quando a gente caracteriza algo, por exemplo, como branco, nós estamos caracterizando como não negro, não azul, não verde, e etc. E só por essa relação com os outros, com as outras propriedades dos outros seres, é que isso é aquilo que é. Então, há uma relação desse objeto com o todo. E a gente também falou sobre subjetividade e objetividade. Então, veja que objetividade e subjetividade em relação a um objeto são momentos dele. E como a gente viu até agora, o objeto é o sistema dos seus momentos. O que significa isso? Significa dizer que tem que ter uma superação, um objeto, do qual a objetividade e a subjetividade em relação a ele sejam momentos
dessa unidade. Tem que ter essa unidade. O objeto tem que ser essa unidade. Mas dizer que o objeto é, então, a unidade de uma certa objetividade, algo que existe por si, que tem uma independência, né? Uma autonomia, né? Uma Selbstständigkeit, né? Por um lado, né? Uma objetividade, e por outro, que ele pode ser compreendido, que ele é uma compreensão, nos leva a colocar o próprio objeto como uma compreensão objetiva, que existe. Uma vez que tudo é espírito, a coisa mesma não é algo em si dela que está desconectado da nossa subjetividade, mas é isso mesmo que está se apresentando à nossa subjetividade. O que acontece é que quando nós aprendemos a coisa mesma, a gente está aprendendo ela parcialmente. Então, é necessário um movimento além desse parcial. O primeiro movimento é entender que a coisa é essa coisa subjetiva, que é em si, para si, que está se expondo a nós. De novo, eu já falei isso aqui, conhecer não é conhecer ou não conhecer, é algo gradual, né? Mas esse conceito da coisa como parte da ideia que está se expondo a nós é absoluto, não muda. E que nos leva a colocar o próprio objeto como uma compreensão objetiva, que existe nele mesmo, como conhecimento, ou que existe no conhecimento ele mesmo, que não é o meu conhecimento, o seu, mas o conhecimento mesmo do qual a gente toma conhecimento.